A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. Vamos ir prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E nesta semana, vamos estudar aí a lição de número 10, que tem por data 9 de junho de 2024, e o título da lição que vamos estudar é A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta lição, queridos, nesta lição de domingo, estudaremos aí a respeito do homem mais importante que já viveu nesta terra, Jesus Cristo. As pessoas têm várias concepções a respeito dele. Muitos o veem aí como uma figura mitológica, um homem importante, um profeta, um professor de moral, um mártir. Não faltam conceitos errados, em especial dentro de um campus universitário, a respeito de Jesus. Certa vez ele perguntou aos seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Será que até os seus discípulos tinham uma visão equivocada dele? Com certeza, alguns somente compreenderam quem realmente era Jesus depois da sua morte e ressurreição. Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo com uma missão específica: salvar o que se havia perdido, o homem pecador. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal, que é uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à leitura semanal de segunda-feira, 3 de junho de 2024, tem como título Jesus é Deus. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Queridos, do começo ao fim, as Escrituras afirmam explicitamente que Jesus é Deus. Uma das passagens mais conhecidas é a profecia do profeta Isaías sobre o nascimento miraculoso de Jesus, informando que o seu nome seria Emanuel. Esse nome simplesmente significa Deus conosco. O salmista Davi também foi outro que escreveu sobre a plena divindade de Cristo. O Salmo 110 é um exemplo direto acerca disso, onde lemos sobre o reino e o sacerdócio do Messias. Esse salmo, inclusive, traz um diálogo entre o Deus triuno, como está escrito no Salmo 110, verso 1, "Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." No texto original, literalmente nós lemos: "Yahvé disse ao meu Adonai." Yahvé é o nome próprio de Deus no Antigo Testamento, e Adonai é o título utilizado para se referir à supremacia e grandiosidade de Deus. Com o tempo, o nome de Deus foi considerado pelos judeus como impronunciável, e Adonai passou aí a ser o título mais usual para se referir a ele. Ao atribuir o título Adonai ao Messias, Davi estava ali declarando explicitamente a divindade dele. O próprio Jesus, ensinando no templo, utilizou esse mesmo salmo para afirmar a sua identidade. Ainda nesse salmo, nós lemos a seguinte proclamação: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Salmo 110, verso 4. Mais tarde, o escritor do livro aos Hebreus entendeu isso e usou esse mesmo salmo para falar sobre a perfeição e superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus. O profeta Malaquias foi outro que também profetizou sobre a divindade de Jesus ao afirmar que o Messias é o mensageiro enviado por Deus, de modo que ele é o próprio Senhor. O Novo Testamento também aponta diretamente para a verdade de que Jesus é Deus. As primeiras palavras no Evangelho de João, que lemos hoje, declaram essa verdade. Aqui, queridos, vale dizer que o grande propósito do Evangelho de João
era afirmar a plena divindade e humanidade de Jesus, que estavam aí sendo atacadas por falsos mestres no século I. Quando o anjo apareceu em sonho a José de Nazaré, para anunciar o nascimento de Jesus, ele prontamente disse que aquele acontecimento extraordinário era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, já citada nesse texto, de que a Virgem daria à luz e seu filho seria chamado pelo nome de Emanuel. Em algumas ocasiões, durante o ministério terreno de Jesus, os apóstolos professaram explicitamente que Jesus é Deus. Pois o apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E após a ressurreição, foi a vez do apóstolo Tomé confessar: Senhor meu e Deus meu. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.